Aqui no estudo das mudanças dos estados de agregação, que no caso são os estados da matéria, a gente tem diagrama de fases, que ele serve para dizer qual que é o estado da matéria de acordo com a temperatura e a pressão. E quando se vai falar sobre esses temas, tem uma frasinha aqui muito interessante que é: um gás não pode ser liquefeito por uma compressão isotérmica. É uma frase curta e simples, mas você precisa entender três ideias para poder compreender a frase, entender o que ela quer dizer. No caso é liquefeito e compressão e isotérmica. O que seria liquefeito? O liquefeito é o processo onde a matéria passa do estado gasoso para o líquido através da pressão, né? Porque a matéria também pode passar por condensação, mas aí não tem a ver com a pressão em si. Você tem compressão, que é justamente o aumento da pressão, e isotérmica, que no caso seria a temperatura constante, a temperatura sem alteração. Isso se aplica aqui nesse gráfico da seguinte maneira. Tem outro conceito que é preciso ser compreendido também, que é esse do ponto crítico. Aqui, como você pode analisar pelo gráfico, existe aqui uma fase antes e depois do ponto crítico. Tem o gás, ele que normalmente quando a gente vai falar dele, a gente usa de maneira indistinta os termos vapor e gás, tratando como a mesma coisa, mas eles possuem essa diferença, que antes do ponto crítico, o termo correto a se utilizar é vapor. E depois desse ponto crítico, né, a temperatura crítica, ele é denominado gás. E o que acontece? Quando você realiza o aumento da pressão, ou seja, a compressão isotérmica, você pode ver que ele vai continuar para sempre sendo um gás, ou seja, não vai ocorrer a liquefação, que é a transferência, não é transferência, né? A mudança do estado gasoso para o líquido. Ele vai se manter sempre um gás. Agora, por que isso é interessante? Porque no estado de vapor, quando ocorre esse aumento da pressão, ele passa a ser um líquido. Você pode ver aqui, ó, que o vapor, o estado de vapor, quando você aumenta a pressão, que está marcada aqui no gráfico, né, a pressão subindo, ele passa a ser um líquido, ou seja, ocorre o processo de liquefação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido através do aumento da pressão.